Glória a Deus pela igreja do Senhor. Glória a Deus pelos louvores, pela oferta. Glória a Deus, irmãos, por podermos estar reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Abra suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Obrigado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu já mencionei esse texto algumas vezes, ou várias vezes, mas que eu me lembro, irmãos, a gente nunca meditou nele. O Senhor reservou esse dia para a gente meditar nesse texto tão glorioso. Veja só, vou guardar, os irmãos, tem alguém ofertando ainda? Eu vou guardar. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3 até o verso de número 12. Irmãos, é um texto gloriosíssimo. É mais um texto glorioso da palavra do Senhor. É um texto que vai nos trazer de volta a alegria da salvação. O salmista não diz: Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Esse texto vai trazer de volta ao seu coração a alegria da salvação. Diga amém se você crê. Glória a Deus. Verso de número 3, eu vou ler rapidamente, irmãos, que são muitos versículos, e nós temos pouco tempo para meditar num texto tão glorioso. Veja só: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos de Deus, até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro, assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa que o ouro que perece ao ser provada no fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Aleluia. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles atuava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Que texto glorioso, irmãos. Na verdade, eu queria me ater só no verso 10, 11 e 12, mas não tem como falar do verso 10, 11 e 12, sem vir meditando no versículo 3 em diante, porque ele prepara e nos mostra o assunto do verso 10, 11 e 12. Para isso, irmãos, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, na medida do que o Espírito Santo vai nos direcionando na palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento glorioso, por essa palavra maravilhosa, ó Deus. Senhor, renove em nós a alegria do Teu Espírito Santo nessa noite, que a gente possa desfrutar da nossa salvação, que nós possamos nos alegrar na nossa salvação, que a gente possa agradecer ao Senhor todos os dias pela nossa salvação, que nós possamos, ó Deus, dar-te graças, louvor, honra e glória todos os dias, porque o Senhor pagou um alto preço para que cada um de nós pudesse alcançar essa bendita esperança que é a salvação das nossas almas. Pai, fala com a tua igreja, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. A igreja diz: irmãos, se a gente for meditar no destinatário
nos destinatários dessa carta, a gente vê que realmente foi o apóstolo Pedro quem escreveu. E ele escreve, irmãos, se a gente vê lá nos primeiros versículos, ele vai falar para quem ele está enviando. Ele está enviando para a igreja, os eleitos de Deus. É assim que ele chama. É assim que ele identifica a igreja do Senhor, como os eleitos de Deus, como aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. É assim que o apóstolo Pedro fala sobre a igreja do Senhor, eleitos de Deus, diga amém, salvos pelo Senhor, aqueles no qual Jesus disse, vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejam vós também. É para esses que o apóstolo Pedro escreve essa maravilhosa carta. Aqueles que Deus escolheu desde a eternidade. Aqueles que foram separados do mundo para ser santos. Santos, a palavra santo vem do grego, que quer dizer separado. Pessoas que Deus separou, um grupo de pessoas Deus separou do mundo para que esses fossem santos, separados, escolhidos por Deus para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, como é glorioso fazer parte desse grupo e ser destinatário também dessa gloriosa carta, que é a carta de Pedro. Veja só, Pedro escreve para uma igreja que sim, é cristã, sim, é filha de Deus, uma igreja que é eleita de Deus, separada de Deus no mundo, só que é uma igreja que agora está dispersa, irmãos. O que aconteceu? Eu não preciso ir lá em Atos, mas em Atos capítulo 7, a gente vê que um servo de Deus chamado Estevão foi apedrejado. Apedrejado até a morte. E após esse acontecimento, acontece uma perseguição implacável sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles judeus que se convertem ao cristianismo, se convertem a Jesus e reconhecem que Jesus é o Senhor e Salvador deles, e agora liderado por Saulo, lembra de Saulo? O Saulo agora é o líder dessa perseguição, e ele persegue implacavelmente os cristãos, e agora os cristãos que estão em Jerusalém vão se dispersar por todos os países ao redor, das cidades ao redor. Eles saem de Jerusalém, eles saem da região de Israel e vão para países. E agora Pedro vai escrever a esses que são santos, que são escolhidos de Deus, mas agora tiveram que deixar suas casas, suas famílias, deixar suas rotinas, porque agora a perseguição está tão intensa que eles não podiam mais permanecer no local em que eles estavam. São cristãos, são filhos de Deus, porém agora são dispersos, são estrangeiros, peregrinos morando em outro lugar. Nós não estamos sendo perseguidos, mas de igual forma a esses cristãos, irmãos, nós também somos peregrinos. Nós também estamos fora da nossa casa, somos estrangeiros, irmãos. A Bíblia aponta que desde a eternidade o Senhor escolhe os seus filhos. E agora que o Senhor escolhe os seus filhos estão vivendo na terra. Ou seja, eles estão na terra, mas a sua habitação não é terrena. A sua cidadania não é terrena. Aonde tiver um cristão, aonde tiver um crente em Jesus, aonde tiver o povo de Deus, ali, irmãos, não é a morada deles. A sua casa pode ser própria, pode estar no seu nome. A sua casa pode ser alugada e estar no seu nome também. Pode ter um financiamento na casa lá escrito o seu nome. Mas ali não é a sua casa. Ali não é o lugar que Deus preparou para você passar a sua eternidade. Aleluia. Como esses cristãos, irmãos, nós também estamos peregrinos no mundo. Nós estamos como viajantes, passando um tempo. Aqui não é nossa casa. Nós temos um lugar celestial preparado por Cristo para cada um de nós. Se você olhar para o seu irmão aí do lado, você vai ver um peregrino na terra. Alguém que está na terra, mas o lugar dele não é na terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É essa salvação, irmãos, que é tão gloriosa, que às vezes a gente esquece. Coisas tão pequenas da terra fazem a gente esquecer que a gente não é da terra. Nós estamos
um período na terra, nós estamos um tempo na terra, mas nosso lugar não é aqui. A sua habitação, a minha habitação, a habitação dessa igreja é lado a lado com Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus por isso. Entendendo isso, entendendo os destinatários dessa carta, o remetente dessa carta, Pedro inicia o verso de número 3 da forma que ele aprendeu com Jesus. Jesus ensinou os discípulos a orar, e quando orar, começa adorando ao Senhor. Faça isso, coloque isso em prática na sua oração. Nunca comece a sua oração dizendo: Senhor, quero, Senhor, preciso, Senhor, é isso que está acontecendo. Não, comece a oração dessa forma: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor, glorioso é o Senhor. Senhor, tudo é seu, a terra é sua, toda majestade, santidade, louvor, glória e honra seja dada ao Senhor. Comece as suas orações assim, antes de falar das suas dores, antes de falar das suas lutas, antes de falar do que você precisa, antes de falar dos seus anseios. Glorifique ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor. Assim como Estevão, irmãos, como já mencionei, foi apedrejado. Veja, no momento dele apedrejado, ele não olha para baixo como um derrotado. Estevão não olha para o lado buscando alguém que pudesse o auxiliar. No momento do apedrejamento, Estevão olha para os céus. E ele contempla a glória de Deus. Ele vê Jesus em pé, ao lado de Deus Pai. Como se Jesus dissesse: vem, meu filho, eu estou te aguardando. Nas nossas orações, nas nossas tribulações, não olhe para baixo como um derrotado. Não olhe para os lados procurando quem possa te ajudar. Olhe para cima, meus irmãos, de onde vem o nosso socorro. Diga: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que forma maravilhosa de começar esse texto. Ele segue dizendo: conforme a sua grande misericórdia. Alguns perguntam assim: não, mas por que Deus escolheu um povo? A resposta é: por causa da sua grande misericórdia. Porque Ele teve misericórdia de nós. Porque Ele teve misericórdia de nós, Ele nos regenerou com um objetivo. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Esperança viva. Para isso que Ele nos chamou. Para isso que Ele nos regenerou. Para que a gente viva uma expectativa. É isso que esperança quer dizer. Expectativa. Quando a gente vai começar um trabalho novo, a gente tem expectativa de como vai ser o trabalho, como vai ser os amigos do trabalho, como vai ser a rotina do trabalho. Quando você vai começar numa escola nova, você não sabe como é que vai ser ali os professores, como é que como vai ser o seu dia na escola, você não sabe. E todas as coisas novas, todas as mudanças, elas geram expectativa, geram uma esperança. E Pedro está dizendo assim: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma expectativa, para uma esperança. Ele está dizendo assim: é para vocês viverem a expectativa, é para vocês viverem a esperança. Da mesma forma que a gente fica ansioso para as mudanças que vão acontecer, a gente tem essa expectativa das mudanças que podem acontecer, a gente tem que viver assim todos os dias da nossa vida, a expectativa de um dia o céu se abrir, a trombeta tocar e o Filho de Deus aparecer nas nuvens para buscar aqueles que são santos, separados, redimidos, regenerados pelo poder de Deus. Pedro está dizendo assim: vocês precisam viver para essa esperança. Todos os dias, meus irmãos, nós temos que viver a expectativa da herança de Cristo. Veja, ele diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, veja bem, para uma herança, verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, para uma herança que jamais poderá macular-se, para uma herança que jamais poderá desvanecer.
essa esperança, irmãos, mais para frente a gente vai ver que essa esperança, ela existe desde o começo do mundo e ela vai estar até o final, até o último dia dessa terra. Essa esperança, ela vai permanecer a mesma. Essa esperança, ela jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Jesus diz assim: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Essa herança, irmãos, que o Senhor prometeu para mim e para você, ela não vai se perder. Diga amém. E olha só que coisa gloriosa. Essa herança está guardada. Olha só. Essa herança, ela não está guardada no cofre de um banco, aonde um ladrão pode entrar e roubar. Essa herança não está guardada num cofre da sua casa, onde alguém pode ir lá e tirar. Não, ela está guardada nos céus. Para vocês, diz o apóstolo. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que essa esperança, essa herança que não pode perecer, que não tem fim, ela vai permanecer, ela está guardada no céu. E ele diz, ela está guardada no céu para vocês, diz o apóstolo Pedro. E mais, veja o verso 4. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos por Deus. Eu vou repetir. Essa herança, essa esperança está guardada nos céus para vocês que através da fé, que vivem pela fé, que têm essa fé, que têm essa esperança, vocês que têm essa fé, que têm essa esperança, são protegidos por Deus. Aí você pode perguntar assim, mas você está falando que eu sou protegido por Deus, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, as coisas mas não é isso que ele está falando. No mundo vocês terão. Então o que quer dizer ser protegidos por Deus? Deus protege, irmãos, aqueles que são os seus filhos, para que os seus filhos permaneçam na fé, para que eles permaneçam com a herança. A herança está guardada e nós somos protegidos para que a gente, até o final das nossas vidas, a gente, quando chegar ao final das nossas vidas, ou que Jesus venha buscar a sua igreja, até esse momento nós somos protegidos para receber essa herança. É isso que está falando. Vocês são protegidos por Deus. A herança está guardada no céu para vocês. E vocês estão protegidos de tal forma que vocês vão alcançar essa herança. Quem tem fé? Não tem nada que possa tirar essa herança do cristão. Romanos 8. Paulo diz que não tem nada no céu, não tem nada na terra e não tem nada embaixo da terra. Não tem poderes no céu, não tem poderes na terra e não tem poder embaixo da terra que possa tirar essa herança de você. Tem nada, irmãos. Essa herança está guardada para nós. Essa herança está guardada para você. As nossas heranças deixadas por pais, por avós, aqui podem... Eu já vi muitas vezes famílias brigando pela herança, e às vezes um irmão rouba a herança do pai do outro irmão, mas essa herança, irmãos, ninguém pode roubar não, essa herança está guardada no céu para vocês. Que mediante a fé, são protegidos por Deus. Lendo esses versículos, irmãos, o que vem na cabeça é que a gente precisa aprender a se apropriar da nossa salvação. Porque Jesus conquistou a nossa salvação mediante sacrifício. Ele pagou o preço dos nossos pecados e a nossa salvação está garantida no Senhor. Precisamos, pela fé, mediante a fé, vivermos como salvos em Cristo Jesus. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Até quando? Até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Até o dia final da salvação. O protegidos aí, irmãos, o termo grego denota como se fosse um exército militar. É esse tipo de proteção que o servo de Deus tem. Um exército militar.
E quando a gente lê esse protegidos e entende que é um exército militar, a gente sabe que não é exército terreno. Quer um exemplo disso? Um exército muito grande vai capturar Eliseu. Esse exército é tão grande que ele ocupa todo a frente da tenda e todos os montes. É um exército tremendo, numeroso. E o servo de Eliseu chega para ele e fala assim: olha, tem um exército poderoso, grande, gigante, na porta da tenda. E agora eles vieram buscar o Senhor. Calma, Geazi. Tem um exército muito maior me protegendo. Eliseu entendia como ele era protegido. Irmãos, se alguém fizer qualquer tipo de trabalho contra você, tem um exército muito mais poderoso te protegendo. Tem um exército muito mais poderoso. Eliseu sai, e o servo dele desesperado, ele fala assim: Deus, abra os olhos desse moço para que ele contemple. E quando Deus abre os olhos os espirituais de Geazi, ele olha e tem um exército muito mais poderoso, um exército espiritual, um exército gigante, inúmeros soldados celestiais protegendo Eliseu. Vocês que mediante a fé são protegidos por Deus. Olha só, Pedro coloca nas nossas frentes, ele coloca na nossa frente uma esperança que qualquer um, irmãos, mudaria o patamar de vida baseado nessa herança. Se nós soubéssemos que receberíamos uma herança multimilionária, a gente mudaria nossa vida por causa dessa herança. Mas essa herança que Pedro está falando vale muito mais do que qualquer tesouro da terra. A gente deveria também mudar a nossa perspectiva terrena, o jeito que a gente vive por causa dessa herança. A partir do verso 6 até o verso 9, o apóstolo Pedro vai mostrar e falar com os cristãos. Porque esses cristãos estão sendo perseguidos, lembra? Eles saíram das casas, houve uma dispersão do povo cristão de Jerusalém por causa das perseguições. Agora o apóstolo Pedro, ele aponta para a herança. E ele vai mostrar que as provações, elas antecedem a herança. Veja, para que alguém receba uma herança, alguém precisa morrer. Então uma tristeza, uma provação, sempre antecede a herança. Por exemplo, para que Israel recebesse a herança, a terra prometida, Canaã, Israel precisou passar 40 anos no deserto. Precisou invadir cidades, destruir muros, passar por diversas provações até chegar a Canaã. Ou seja, para receber a terra prometida é necessário passar pelo deserto. E o deserto, irmãos, é lugar de calor, é lugar de frio, é lugar de fome, é lugar de sede, é lugar difícil. Às vezes para chegar, às vezes não. O processo para chegar na terra prometida é passar por Canaã. Para receber um diploma de uma faculdade, você precisa ser provado. Nas matérias que chegam na faculdade, são apresentadas várias matérias e várias lições. E você precisa passar por todos os estágios, todas as lições, todas as provas, para chegar no final do curso, você receber ali o diploma. Para receber o diploma não é fácil. Para receber a herança, precisa se passar por um momento de tribulação. Verso de número 6, Pedro diz assim: nisso vocês exultarão. Nisso vocês exultarão. Alguns entendem que a exultação aí é pela provação, e não é pela provação. Exultação quer dizer alegria, júbilo, contentamento profundo. Não é pela provação. Nisso vocês exultarão. Nisso o quê? Na herança, na glória que está preparada. Ou seja, o cristão, ele vive essa alegria, ele vive esse regozijo, esse júbilo, essa exultação em Deus. Por quê? Porque ele foi salvo. Ainda que, é isso que ele fala,
vivam louvando a Deus pela herança que vocês receberam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Que textinho maravilhoso, né, irmãos? Glorifiquem a Deus, pelo quê? Pela herança que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Glorifiquem a Deus pela salvação de vocês, se alegrem pela salvação de vocês, glorifiquem a Deus todos os dias pela salvação de vocês, ainda que agora devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Na outra versão diz, por vários tipos de provação. O texto original em grego diz vários tipos. E é interessante o vários, porque o vários do grego vem como se fosse várias cores. Preste atenção nisso. É como se fossem várias cores. As provações é como se fossem várias cores. No capítulo 4, Pedro vai falar sobre a multiforme graça de Deus. E quando a gente vai ver o texto original, a palavrinha lá para multiforme também quer dizer várias formas de Deus. Ou seja, as provações são tantas que é como se fossem as cores. E não é assim a nossa vida? Tem dia que está azul. Tem dia que está tudo azul. Azul claro. Azul um pouquinho mais forte. Está um dia verde, está um dia bonito. Você acorda, o dia está verde, maravilhoso. Agora tem dia que está cinza. Tem dia que está difícil. Tem dia que está complicado. Tanto várias provações significam várias cores, quanto a multiforme graça de Deus também significam várias cores. E quando eu li no texto original e vi que vários aqui significa várias cores, me veio na hora, irmãos, e deixa eu ser um nerd aqui de câmera, de vídeo. Os irmãos sabem que eu trabalho com vídeo, com áudio e vídeo. Tem câmeras, irmãos, que são tão profissionais, que elas gravam em 8 bits. O que é uma câmera que grava em 4 bits? Tem televisões e telas que também mostram 8 bits de cores. O que são 8 bits de cores? 8 bits de cores são 16 milhões de cores. Que a tela ou a câmera, ela capta, né? ela capta 16 milhões de cores. É muita cor. Quando eu li o significado da palavra vários, já me veio esse exemplo na hora. E eu pensei assim, as nossas provações são como uma câmera que grava em 8 bits, 16 milhões de cores. E se as nossas provações são várias cores, como se fosse uma câmera que grava em 8 bits, 16 milhões de cores, a graça de Deus também são várias cores. E tem uma câmera que eu tenho o desejo de comprar ela, é a Blackmagic 6K Pro. Essa câmera não grava em 8 bits, ela grava em 12 bits. Irmãos, se 8 bits são 16 milhões de cores, 12 bits são 86 bilhões de cores. As nossas provações, elas vêm em 8 bits, 16 milhões de cores. Mas a graça de Deus vem em 12 bits, irmãos, 86 bilhões de cores. Ou seja, para cada provação que a gente tem, existe mais de 1 bilhão de cores da graça de Deus para a nossa vida. Não se compara as provações que a gente tem com a graça que o Senhor disponibiliza para nós. Alegre-se em Deus hoje, pela sua salvação. A graça de Deus, ela supera em muito as provações que a gente passa. Verso de número 7 diz assim: as provações, as várias provações, acontecem para que a fé de vocês, preste atenção nisso, as várias provações, acontecem para que a fé de vocês,
que é muito mais valiosa que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo. Irmãos, se o ser humano entendesse isso, a nossa igreja já estaria pequena. Porque buscar pelo ouro é buscar por algo que perece. Trabalhe, que Deus abençoe o seu trabalho. Diga amém. Trabalhe e que Deus abençoe o seu trabalho. Mas você tem algo que é muito mais valioso que o ouro. É a fé que Deus te deu de graça. A fé que Deus colocou no seu coração. Assim acontece, as provações acontecem para que a fé de vocês, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, a fé de vocês, acontece as tribulações, acontecem as provações, acontecem as dificuldades, para que a fé de vocês seja provada. Como que eu digo que tenho fé no Senhor, mas não aguento passar por nenhum tipo de provação? Ao primeiro sinal de provação, eu abandono o Senhor. Mostrou que a sua fé não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. As tribulações acontecem para que a nossa fé seja provada. E acontece para que a nossa fé resulte, através da provação, a nossa fé resulte em louvor, vamos lá, resulte em? A nossa fé é provada para que ela resulte em louvor, glória e honra. A sua fé, irmãos, não está sendo provada para que você desista, não. A sua fé está sendo provada para que o resultado dela seja louvor, glória e honra ao Senhor. É tão difícil entender isso quando está na provação. A gente tem PhD em provação. É tão difícil quando a gente está na provação, a gente entender que o resultado da provação é louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Agora o apóstolo Pedro no verso 8 diz assim: vejam, vocês o amam apesar de não o terem visto, não é verdade? A gente não ama o Senhor Jesus? A gente não cultua o Senhor Jesus, a gente louva a Ele. A gente vem na igreja cultuar com os irmãos, a gente não ouviu, mas a gente o ama. Vamos lá? A gente não ouviu, mas a gente o ama. Diga isso com amor. A gente não ouviu, mas a gente o ama. Oh, Jesus, como nós chamamos, Senhor. Vocês o amam apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, vocês creem nele e exultam, ou seja, se alegram, glorificam, jubilam com alegria indizível e gloriosa. Irmãos, viver o Evangelho é o melhor presente que Deus pode dar a um ser humano. Eu vou dizer de novo, viver o Evangelho é o melhor presente que Deus pode dar a um ser humano. Se você está vivendo pelo Evangelho, irmão, saia daqui glorificando a Deus. Se você está vivendo esse Evangelho, saia daqui regozijando na presença do Senhor. Que essa alegria que é indizível, ou seja, não tem palavras para mostrar e colocar em texto, ou colocar em palavras. Não tem como a gente resumir essa alegria. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Não tem como resumir, não tem como dizer o tamanho da alegria que é viver para o Senhor. Quando a igreja vive o Evangelho, quando a igreja louva, quando a igreja ora com sinceridade, quando ela cultua com alegria, ela está vivendo e trazendo para a sua vida o Evangelho de Jesus Cristo. E veja só, irmãos, a nossa fé, a fé que Deus te deu de graça, porque Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele que é o autor. É Ele quem dá a fé. Se você tem a fé verdadeira, isso não veio de você. Não se envaideça pela sua fé, porque ela não é sua. Ela veio do Senhor. Ela vai te dar um resultado, o verso 9 vai nos mostrar. A sua fé vai gerar um resultado. Olha só o resultado.
pois vocês receberão o resultado da sua fé. Qual é o resultado da nossa fé? A nossa salvação. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. A fé que o Senhor colocou em nosso coração, ela tem um objetivo e tem um resultado final. Que resultado é esse? A salvação das nossas almas. Como seria bom que todo cristão pudesse viver a sua salvação. Como seria bom, irmãos, a gente pudesse acordar de manhã e ao sentirmos a primeira respiração do dia, a gente fala: Senhor, obrigado pela minha salvação. Vamos fazer um desafio amanhã, quando acordar, a primeira coisa que você vai dizer é: Senhor, obrigado pela minha salvação. Faça esse desafio. Glória a Deus. O resultado da sua salvação. Quando eu li esse versículo, eu lembrei do meu avô. Meu pai vai lembrar disso. Aleluia. Os crentes mais antigos, irmãos, eles falavam da salvação com uma alegria tão grande, e a gente perdeu isso. Eles falavam assim: eu não vejo a hora de encontrar com o meu Senhor. Eu não vejo a hora de ver a face do meu Senhor. E eles não estavam falando de morte não, irmãos. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Eles estavam falando do dia que Jesus virá buscar a igreja. Eles ansiavam. Meu avô falava assim: eu não vejo a hora. Eu sou péssimo de memória, mas hoje me veio a memória do meu avô me falando na mesa: eu não vejo a hora de encontrar o meu Senhor. Que lindo, irmãos, quando o crente tem alegria da salvação. Isso falta em nós, a alegria da salvação. Fale como Davi: Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação. Que você também sinta esse anseio, essa expectativa que Pedro está falando, que você viva por essa expectativa. Senhor, eu anseio vê-lo face a face. Glória a Jesus. Você percebeu que Pedro aí não está colocando dúvida em nada? Eu não sei se você consegue perceber isso, eu bato o olho no texto, irmão, isso já vem na hora. Pedro não está colocando dúvida, ele está falando: vocês receberão o resultado da sua fé, e o resultado da sua fé é a salvação de vocês. Não tem nada, irmãos, mais precioso do que isso. Não tem motivo maior de a gente agradecer a Deus todos os dias. Pois vocês vão receber o resultado da sua fé. Eu vou dizer de novo: pois vocês vão receber o resultado da sua fé. Igreja do Senhor, vocês vão receber o resultado da sua fé. Aleluia. Se não, irmãos, se não é para essa salvação que a gente suporta as dificuldades, se não é por essa salvação que a gente suporta as lutas, o resultado da fé da igreja é a salvação das nossas almas. Glória a Jesus. Esse evangelho, irmãos, esteve oculto durante tudo o que vocês estão lendo, de Gênesis e vão chegar a Malaquias. Essa salvação, esse evangelho esteve oculto. Eles enxergavam como se fosse um espelho. Os espelhos da época eram espelhos de bronze polido. Você olhava no espelho, mas você não enxergava com clareza. Hoje a gente olha no espelho e a gente vê exatamente a imagem. Mas antigamente, essa salvação, irmãos, eles olhavam como se olhasse para um espelho de bronze, em que não enxergava com clareza. Eles não tinham 100% da revelação. A igreja reformados em Cristo hoje está ouvindo o evangelho que Moisés queria ouvir. Tem noção do privilégio que você tem hoje? Vocês estão ouvindo o evangelho que Eliseu queria ouvir. Você está ouvindo o evangelho que Elias, aquele que foi transladado, foi levado ao céu numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, gostaria de ouvir. Eles sabiam como, eles tinham como uma sombra, eles não tinham clareza. É isso que o apóstolo Pedro, a partir do versículo 10, vai ensinar.
Veja só, Isaías, no capítulo 53, eu li Isaías 53 na ceia de domingo, e quando a gente vai lendo Isaías 53, parece que Isaías está escrevendo Isaías 53, o capítulo 53, parece que ele está escrevendo ao pé da cruz. Parece que ele está lá na cruz, vendo Jesus e escrevendo. Mas isso foi 700 anos antes. Ele escreve a profecia, mas ele não sabe nada. Ele não sabe como vai ser. Ele não sabe com clareza o que é o Evangelho. Ele recebe a revelação de Deus e escreve, mas ele não tem claro o que vai acontecer. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer no verso 10. Veja isso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a quem, irmãos? A nós. Eu vou dizer de novo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça, que foi destinada a nós, sabe o que eles faziam? Eles investigavam, eles examinavam para entender, mas não tinha como eles entender com clareza, porque ainda era sombra, ainda era um vislumbre. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada à igreja, eles investigaram, examinaram, eles buscaram entender, eles queriam entender isso. Verso 11, olha só, eles procuravam saber o tempo que essas coisas iam acontecer. Eles buscavam saber as circunstâncias. Isaías não sabia o tempo que aquele capítulo 53 dele iria se cumprir, ele não sabia. Ele procurava saber o tempo, procurava saber as circunstâncias, mas ele não sabia. Eles procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a nós os sofrimentos de Cristo e as glórias. Veja, ele coloca tanto sofrimento como glória no plural. Sofrimentos e glórias que seguiriam a esses sofrimentos. Não é isso que a gente aprendeu? Os sofrimentos precedem a glória. O deserto precede a terra prometida. A provação precede o resultado da fé. Os profetas apontavam para uma salvação que viria depois deles. Veja o verso de número 12. Olha isso, que coisa gloriosa. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos. Vou dizer de novo. Foi revelado para eles que eles estavam escrevendo não para eles mesmos. Então, para quem eles estavam escrevendo, irmãos? Para nós. Em Coríntios, Paulo escreve, olha, tudo o que aconteceu com Israel aconteceu e foi escrito para que servisse de exemplo para vocês. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos. Eu falei sobre o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, foi o que mais escreveu sobre Jesus. Homens, irmãos, que não tinham a revelação de Jesus Cristo como nós temos hoje. Eles não tinham plena consciência da nossa salvação como nós temos hoje. Mas esses homens lutaram e deram as suas vidas por amor ao Senhor nosso Deus. Isaías, diz a tradição, que foi cerrado ao meio por amor ao nosso Deus. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas. Eles falaram de coisas que agora estão sendo anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Os profetas escreveram coisas que hoje nós ensinamos à igreja. Olha que coisa gloriosa. Eles almejavam ver. E não só eles, irmãos. Olha o que o texto continua dizendo. Coisas que até os anjos anseiam observar. Eu vou dizer de novo. O que está sendo pregado aqui
era coisa que Isaías gostaria de ouvir, coisa que Moisés gostaria de ouvir, que Abraão gostaria de ouvir, e são coisas que até os anjos anseiam observar. Como os irmãos sabem, o único ser onisciente, onipresente, o único ser que sabe de todas as coisas é o Senhor. A Bíblia diz que os anjos, eles ministram ao redor do trono de Deus. Em Hebreus vai falar que eles servem aqueles que são filhos de Deus, ou seja, os anjos nos servem. E esse evangelho é coisa, tem outra versão que diz assim, que os anjos, a palavra é prescrutar. Prescrutar quer dizer você olhar, esticar o pescoço para olhar. Sabe quando você está curioso? Sabe quando tem um obstáculo e você está tão curioso que você levanta o pescoço para olhar? É isso que os anjos fazem. Aleluia. É o evangelho que está sendo anunciado neste lugar. Coisa que até os anjos anseiam observar. A NTLH diz, os anjos saberão mais sobre a salvação através da igreja. Os anjos foram criados, estão perto de Deus, mas eles não conseguem entender o amor de Deus para com a igreja. Eles observam a igreja para aprender sobre o amor de Deus. Veja Efésios capítulo 3, verso 10. Olha que coisa gloriosa, irmãos, para que você dê valor ao evangelho de Jesus, para que você dê valor à salvação que o Senhor comprou na cruz do Calvário por você. A intenção dessa multiforme graça de Deus era que agora, por meio da igreja, preste atenção, a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Os céus glorificam a Deus por meio da graça que Deus despejou na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os profetas e reis ansiavam entender. Eu citei Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Agora veja o que Hebreus 10, 11, verso 32 ao 39 vai dizer. O escritor aos Hebreus diz assim, 11:32 a 39. Quero que você preste bastante atenção. Que mais direi? Lembra, eu citei Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Aí o escritor vai dizer, que mais direi? Não tenho tempo mais, para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Olha que coisas gloriosas eles fizeram. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, só coisa gloriosa eles fizeram. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Olha só, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos. Por quê? Porque tinha uma herança preparada para eles, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cobras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes. A nossa vida é fácil, né? Aí você tem coragem de dizer que a sua vida é difícil? Volta 2 versículos aí. Mais um. Compare com as suas provações.
Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Por quê? Porque eles tinham algo superior em mente. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cobras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes, repito, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe por que eles não receberam? Porque Deus havia planejado algo melhor para quem, irmãos? Para vocês, para nós. Sabe qual era a promessa que eles estavam esperando? O que está escrito lá no proto-evangelho. Virá da semente da mulher. Aquele que pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar. Quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus sobe à cruz, ele vence a morte, ele vence o diabo. Estes queriam, almejavam, buscavam, examinavam, buscavam de todos os meios entender o que está, essa promessa que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 18. Eles buscavam essa promessa, mas essa promessa veio para nós. Volta lá em Hebreus 11. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. A partir de hoje, irmãos, nós glorificaremos mais pela nossa salvação. Nós cultuaremos mais pela nossa salvação. Nós cantaremos mais a nossa salvação. Oraremos em gratidão mais ainda a Deus pela nossa salvação. A primeira palavra que você vai dizer amanhã ao acordar é: Senhor, obrigado pela minha salvação. Amém, irmãos?